Bom dia, irmãos e irmãs do Zoom. Que bom estar a ver vocês. Bem-vindos. Muitas pessoas neste mundo ainda não sabem nada acerca dos verdadeiros. Muitas pessoas ainda estão ignorantes acerca deste tempo do início. O que eu trago hoje, muitos de vós já sabem. O que eu trago, muitos de vós já sabem. Mas não quero mais relembrar, porque este é um tempo muito especial. O que eu trago para hoje é o testemunho de muitas pessoas que estiveram nesta terra, que viveram aqui o seu corpo físico e agora se encontram no mundo espiritual. No mundo espiritual, eles sabem muito bem quem são os verdadeiros pais. Eles sabem. O mundo espiritual sabe. Eu ando por aí, muitos cristãos sabem quem são os verdadeiros pais, mas não querem saber dos verdadeiros pais. Sabem, mas não querem saber dos verdadeiros pais. Quando chegarem ao mundo espiritual, irão saber, mas já é muito tarde. Já é muito tarde. O meu tempo é muito curto. Tenho pouco tempo para falar. Tenho aqui muitos testemunhos dos santos, dos mártires, dos políticos que viveram nesta terra e que chegaram ao mundo espiritual. E agora, no mundo espiritual, eles sabem quem é Deus e quem são os verdadeiros pais. Eu tenho aqui um relato de muitos deles, mas eu apenas escolhi falar daqueles que vocês conhecem. Não vou falar de todos. Peço desculpa. É todos eles que estão no mundo espiritual, que não vou falar deles. Vou só falar daqueles que vocês praticamente conhecem. O testemunho deles que estão no mundo espiritual. Como eu tenho pouco tempo, vou iniciar. Vou iniciar com a oração de Jesus Cristo. A oração de Jesus. Nós, das 5 grandes religiões, servindo Deus acima de nós e os verdadeiros pais, horizontalmente, prometemos e proclamamos que seguiremos o caminho de obediência absoluta, a fim de corrigir todos os erros cometidos ao longo da história. Eu informo isto em nome de Jesus, de uma família central abençoada. Amém, amém, amém. Continuando, Jesus Cristo, tu és a segunda vinda que deu início à idade do Testamento completo. É 120 pessoas que iluminaram a história do cristianismo. Prometem participar em tudo que os verdadeiros pais fazem. E resolvemos lutar pelo ideal, o jardim original, onde não existe pecado original, através da direção das palavras do Testamento completo e do princípio da unificação, do Salvador e o reverendo sangue. Continuando, Pedro, discípulo de Jesus. Eu, Pedro, representante dos discípulos de Jesus, prometo servir o Senhor da segunda vinda,
o Reverendo Sam Young-moon como Messias e Salvador. Segundo, Paulo, discípulo de Jesus. Eu, Paulo, prometo acreditar e servir o Senhor da segunda vinda, o Reverendo Sam Young-moon como Messias, Salvador e verdadeiro Pai, com o ardor que senti quando encontrei Jesus ressuscitado na estrada de Damasco. Eu viverei com as palavras: Tu deves salvar os santos no meu coração. John Smith, líder do grande despertar americano. Reverendo Sun Myung Moon, Senhor, estou-vos tão grato. Por favor, perdoai e salvai a América com a generosidade dos verdadeiros pais. A América é o jardim do Éden de Deus, que permaneça como um Éden eterno na terra. Eu sei que o ideal do Senhor é o de Deus e apenas o budismo pode salvar a América. Eu, Jonathan Watts, proclamo nunca mudar o meu coração servindo a segunda vinda. Um outro santo, Santo Agostinho, bispo Hippo, estabeleceu os fundamentos da teologia católica. Eu, Agostinho, avançarei com todas as forças na realização do ideal da idade do testamento completo, a fim de que toda a humanidade tome o princípio de unificação como sua verdade e o reverendo Samuel como seu Messias. Eu respeito, acredito e depende de todas as palavras e teologia do reverendo Samuel Moon e juro e prometo com as minhas mãos erguidas fazer tudo o que fizer juntamente com o Senhor. Como vocês sabem, eu fui à Coreia. Coreia. É um privilégio enorme e a abertura do santuário para que Deus possa viver nessa terra. O dia da abertura foi um dia muito houve granizo, houve tudo nesse dia. Que bonito. Que bonito. Eram milhares de pessoas. E eu tive o privilégio de estar dentro do santuário. Por outra cerimónia, juntamente com todos os irmãos da casa. E bom, um novo particular. Mesmo muito, muito,
de toda a humanidade. Mesmo. Promete com a e acredita e servir o Reverendo Samuel como Salvador e Messias na idade do Testamento completo. Já Jong, um grande diplomata e líder político durante as dinastias da China antiga. Eu já Long creio que o princípio da unificação é uma grande verdade que pode estremecer a alma de toda a humanidade. Por isso, eu armar-me-ei com o princípio da unificação e guiarei os confucionistas por um caminho novo e revolucionário. E porque o nosso mestre, Confúcio, veio salvar as nossas almas, eu decidi, junto com ele, tomar parte na guarda avançada do movimento da unificação. Budismo, Buda, Reverendo San Myung-moon, verdadeiros pais. As 120 pessoas do budismo prometem solenemente avançar para um movimento de paz que guie a humanidade numa nova direção. Nós prometemos ir servir Deus como o Pai da humanidade e o Reverendo San Myung-moon como um verdadeiro Pai e equipar-nos com o princípio de unificação e o pensamento da unificação. Ven Mag Kasapsa, um dos 10 maiores discípulos de Buda, que sistematizou a crença budista. Eu penso que o princípio da unificação e o pensamento da unificação são grandes ensinamentos, não apenas para os budistas, mas para toda a humanidade. Eu prometo harmonizar os ensinamentos de Buda e os ensinamentos pormenorizados do princípio da unificação, para exaltar a vontade de Deus, que é o Pai da humanidade, e a do Reverendo Samuel Moon, que é o verdadeiro Pai. Ven Purna, um dos 10 maiores discípulos de Buda, o maior pregador budista. O nascimento, o curso de vida e a morte decorrem não de acordo com o poder humano, mas pela vontade de Deus. Que grande mestre nós encontramos. É aquele que nos ensinou acerca de Deus e que Deus é o nosso Pai. Reverendo Sun Myung Moon, apesar de sermos modestos e inadequados, nós da fé budista resolvemos e prometemos juntos exaltar e servir a vontade dos verdadeiros pais enquanto servimos Buda. Maomé, desde que eu, Maomé, encontrei o princípio da unificação e o reverendo San Myung-moon, a minha visão do mundo mudou. Eu estou agora confiante em tudo. Tudo se parece novo para mim. Estou cheio de otimismo e esperança. Isto é porque eu vim a conhecer a vontade fundamental de Deus e que Deus é o Pai da humanidade. Eu sei agora que este é o caminho que devo seguir
O caminho básico da vida é viver em serviço ao nosso Pai vertical e aos nossos pais horizontais. Eu grito: vitória para Deus, vitória para o Reverendo Sun Myung Moon, o verdadeiro Pai, Messias e Salvador. Todos os muçulmanos seguem a vontade de Maomé. Alá é quem tendes vindo a seguir, é na verdade, é na verdade Deus, Jeová. Há um único Deus para a humanidade. E Deus é o nosso Pai. Eu ofereço a minha oração. Eu prometo ter fé em tudo e seguir a vontade do Deus eterno. Umar bin Khattab, segundo Caifás. Maomé, o mais impetuoso e fiel do que qualquer outro, quando nos apresentou o princípio da unificação, a teologia da unificação, e o reverendo San Myung-Moon, ele disse-nos que se nós acreditamos nele até agora, o deveríamos seguir até ao fim. Além disso, o princípio da unificação e a teologia da unificação tocaram muito mais do que os ensinamentos de Maomé tinham feito em mim. Quando compreendemos que Deus é nosso Pai, isso feria-nos bastante. Há apenas um Deus, chamado por muitas religiões, e o seu propósito é exatamente o mesmo. Fiquei surpreendido pelo facto das religiões terem lutado devido a pequenas diferenças. Reverendo San Moon, eu irei em frente. Eu prometo servir a seguir a vontade dos verdadeiros pais de toda a humanidade. Vou ler as palavras da verdadeira mãe acerca dos muçulmanos. Palavras da verdadeira mãe. Proclamei a verdade de que os meus pais celestiais não conseguiram partilhar a proclamação de que a bênção ou as pessoas estão em unidade e origem. Estou plenamente consciente da dedicação ao religião de Deus e considero o meu palavras da verdadeira mãe. Hinduísmo. Primeiro Shankar, fundador do Advaita Vedanta. Peço imensa desculpa por vos dar a minha reflexão sobre o princípio da unificação. Depois de ter escutado as conferências apenas por um curto período de tempo, tentarei produzir uma declaração que valha a pena no tempo dado. Através deste seminário, compreendi recentemente o seguinte: que Deus é o Pai da humanidade, que a fim de corrigir a história desviada, Deus enviou figuras centrais, providenciais, que Deus enviou o grande mestre, Reverendo Sun Myung Moon, como Salvador da humanidade, e que o princípio da unificação tem sido revelado como a nova verdade que ensina à humanidade o caminho correto. Deus
Reverendo Samuel Moon, porque o hinduísmo não conhecia da existência de um só Deus, as nossas cerimônias religiosas eram muito complexas e à medida que os tempos e as circunstâncias mudavam, a nossa religião adotou várias formas locais e étnicas religiosas. Todavia, a mente hindu desejou sempre encontrar um ser absoluto, quer seja expresso através de uma religião local ou uma ideologia filosófica. Não está o desejo de encontrar Deus alojado no caráter original de todos os seres humanos? Através de ouvir o princípio da unificação, eu, Shankar, compreendi claramente que Deus tem estado envolvido no mundo interno dos seres humanos. Agora, desde que conheço o propósito fundamental de Deus, libertei-me de todos os meus pensamentos interiores. Organizarei todos os meus padrões de pensamento centrados no godismo e pensarei sobre a teoria do reverendo Samuel Moon acerca de como salvar a humanidade. O amor de Deus e a história providencial da restauração, investirei tudo o que tenho para seguir o caminho da verdade genuína. Enquanto penso cuidadosamente acerca de tudo o que faço. Reverendo Samuel Moon, muito obrigado. É uma grande honra que tenha pensado na religião do hinduísmo. Como um representante do hinduísmo, eu prometo tornar-me um pioneiro no movimento da unificação. Vamos entrar num outro campo. O campo das pessoas que sempre negaram Deus. Deus nunca existiu para estas pessoas. Deus nunca existiu. Carlos Marcos, Carlos Marcos, de 1818 a 1883. O fundador do marxismo, nascido em Trier, na Alemanha. Eu, Marx, afirmo a existência de Deus e que Ele é o Pai de toda a humanidade. Eu neguei Deus e proclamei algo com confiança ao ponto das pessoas acreditarem mais em mim do que em Deus. Agora, gostaria de revelar a minha experiência com Deus a todo o mundo. Eu senti que o meu paradigma teórico se desfazia quando, quando escutava a conferência do Baudismo. Ao mesmo tempo, o meu orgulho era severamente ferido. Quando ouvi o Baudismo, pensei que era um sonho, mas não era. Então um raio de luz atingiu o meu coração como uma bala incandescente. Eu, Marx, encontrei Deus. Descobri que Ele é o Pai da humanidade. O reverendo Samuel Moon trouxe à luz este facto. O princípio divino e o pensamento da unificação expressam os padrões originais que abrem o caminho para a salvação. Por isso deveis vê-los
Eu peço-vos isto seriamente. Eu digo claramente e peço desculpa pelo meu passado a Deus e aos verdadeiros pais. E que os amo e sinto orgulho neles. Marcos. Todos nós sabemos que vai visitar a Coreia, um país comunista, a Coreia dividida. Os pais visitaram a Coreia do Norte a 6 de dezembro de 91, visitando Kim Il-sung. Era visitar o trabalho. Nunca. Querendo matar. Visitam um caminho. Lenin, 1870-1924, líder da Revolução Russa de outubro de 1917, presidente do Comissariado do Povo. Deus certamente existe. Ele existe como o Pai da humanidade. Não obstante, isto, eu coloquei-me na vanguarda da Revolução Comunista, com uma espada nas minhas mãos, gritando que não há paz. Eu fiz doer os seus corações. Eu anuncio aos comunistas: Deus, Jeová, certamente existe. E Ele é o Pai da humanidade. Os países comunistas, indubitavelmente, perseverarão. O ideal do comunismo será realizado, sendo enxertado no pensamento da unificação. Tenho um pedido ansioso para vós. Há apenas um modo dos países comunistas viverem, e esse é o seguinte, e esse é seguirem a direção do reverendo mundo. Por favor, estudai o princípio divino em detalhe. Por favor, recebei o pensamento do reverendo mundo e estudai-o em profundidade. Se o fizerdes, servireis Deus mais genuinamente que os pensadores e políticos do mundo livre. Este é o único caminho genuíno para viver. Se seguires as minhas palavras, isso libertar-me-á de um sofrimento e agonia inimagináveis. Eu peço-vos, os países comunistas devem recompor tudo o mais breve possível. Eu encontrei Deus. O Espírito não morre, mas vive. Este é o meu último desejo, dado em sangue, a partir do mundo do céu. Deus está vivo. Deus é o Pai da humanidade. Lenin. Stalin. 1879, 1953. Sucessor de Lenin, comunizou a Rússia. Amigos nos países comunistas. Eu sou Stalin. Vós tendes um pensamento errado.
como o caminho que estais a seguir não é o caminho em que deverias ir. Deveis voltar-vos para o caminho correto, o mais depressa possível. A vida de uma pessoa na Terra determina o lugar onde viverá no mundo celestial. As nossas crenças estão erradas. O pior de tudo é que nós negamos e ignoramos Deus, que é a origem do cosmos. O Deus que nós negamos é o Pai da humanidade. Deus não é uma existência teológica, mas é o nosso Pai. Aqueles de quem nos rimos vivem bem no mundo espiritual. Certamente que eles não foram para o inferno. Quando nos rimos deles, eles e Deus amavam-nos. Nós vivemos no fundo do inferno aqui. Compreendeis o que isto significa? As pessoas aqui não se tratam umas às outras como seres humanos, mas como material. Se houvesse alguma maneira de me libertar desta dor, eu falo-ia. O lugar em que uma pessoa habita no mundo espiritual não pode ser decidido por poder, honra ou ouro. É decidido pela sinceridade da sua vida na terra. Primeiro, conhece, crê em Deus e serve. Segundo, clarifica completamente o teu modo de vida. Por favor, recebei a vontade do Reverendo Moon completamente. Abri os vossos olhos e construí igrejas para adorar a Deus e fazer serviços de oração. O Reverendo Moon reflete a imagem de Deus, apesar de ser um homem. Ele está a lutar intensamente para salvar os países comunistas. O seu pensamento é messiânico, especialmente para os países comunistas. Deveis receber a sua ideologia de paz. E imediatamente. Eu, o ditador que negou Deus, grito para todos os países comunistas na Terra: por favor, acreditai em Deus, procurai-o. Está lindo. O verdadeiro. Meu pai visitou os que estava na presidência, um líder político, um líder de uma nação bastante forte, a antiga União Soviética, que ainda hoje faz sofrer alguns países, pelo menos um, a Ucrânia. Este senhor Gorbachev também recebe o verdadeiro pai no Kremlin. Isto no dia 11 de abril de 1990, no Kremlin, em Moscou. Quem recebe a Bela no seu palácio. O verdadeiro pai tem sofrido muito, os verdadeiros pais têm sofrido para salvar a humanidade. Diálogo Shopping, 1902-1997. Presidente do Partido Comunista Chinês. Graças a Deus por perdoar aquele que pecou
Muito obrigado, Reverendo Mundo, por trabalhar arduamente para salvar os que estão no inferno e no Bloco Comunista. Amigos no Partido Comunista, a palavra que me seguiu fez o coração de Deus sangrar. Sei agora que fui um terrível pecador. O Reverendo Mundo é aquele que trouxe à luz o pensamento da unificação e o princípio divino. E ele é o Pai da humanidade, nomeado como o verdadeiro Pai por Deus. Seguiram e ser guiados por ele. O comunismo tem enganado a humanidade. Deus existe como o Pai da humanidade. Nós, todos nos tornamos rebeldes contra Deus. Os espíritos estão destinados a viver aqui no mundo espiritual. Não há modo algum para os comunistas viverem, exceto seguirem a direção do Reverendo Mundo. Este é o meu desejo e apelo mais ansioso. Deng Xiaoping. Nós também sabemos que no dia 26 de março de 1994, os verdadeiros pais a receber a visita de Gorbachev na residência oficial de Hamadan, em Seul. Isso de Gorbachev, exposta na parede, um salmo de pessoas do havia uma outra da Federação Municipal. Era um povo e não havia de montanha, no rio da Almada, um lugar bonito. Tive a oportunidade de visitar essas duas casas onde os meus pais em saúde. Vou-vos ler, vou-vos ler mais umas palavras da verdadeira mãe acerca de Deus que é o nosso Pai. A verdadeira mãe diz: desde que comecei a perceber as palavras, a minha avó materna, João Uno, ensinou sempre uma coisa: Deus é o teu Pai. Ela chegou a dizer: a tua mãe é como a tua irmã que te está a criar, o Filho de Deus. Visto que estava rodeada por uma atmosfera de fé, já mesmo no ventre da minha mãe, aceitei isto sem pensar. Para terminar,
A carta de Deus aos verdadeiros caros e amados verdadeiros pais. Eu sou o Deus de todas as pessoas. Eu sou o Deus de todas as pessoas. Eu sou o Deus de todas as pessoas. Meu amado filho, meu amado filho, meu amado filho. Eu, o Deus de todas as pessoas, amo os verdadeiros pais. Amo-os imensamente. Como podia se não sentir felicidade e gratidão por vós, que sois o meu filho? Se houvesse uma palavra melhor do que amor, gostaria de pedir emprestado esse verbo, mas não consigo pensar numa palavra melhor. Apesar dos verdadeiros pais residirem num lugar profundo do meu coração, não posso expressar adequadamente o meu amor por vós em palavras. Tendo vós, os verdadeiros pais, sido vitoriosos em tudo e levado tudo para o seu verdadeiro nível, vós sois agora o Salvador, Messias e Rei dos Reis de toda a humanidade. Porque em 25 de dezembro de 2001, os fundadores e representantes do cristianismo e outras religiões adotaram resoluções escritas, nas quais, sem exceção, eles resolveram participar na realização da unificação pacífica do cosmos, enquanto servem os verdadeiros pais. Está certo e é apropriado que os verdadeiros pais sejam exaltados na posição de verdadeiros pais de toda a humanidade. Eu, o Deus de todas as pessoas, desejo isto e quero ver isto acontecer. Apesar das pessoas do mundo não compreenderem ainda totalmente a posição dos verdadeiros pais, porque a posição deve ser cumprida internamente. Eu, o Deus de todas as pessoas, convido os verdadeiros pais para a posição de reis dos reis. Porque os verdadeiros pais suportaram em meu lugar incontáveis caminhos difíceis. Eu quero agora conceder-vos toda a gratidão, inspiração, excitação e alegria que tenho vindo a sentir. Eu quero que herdeis tudo o que é meu. Meus queridos verdadeiros pais, eu tenho desejado há muito tempo expressar-vos o meu coração, mas não tive essa oportunidade. Porém, agora esta minha filha espreitou dentro do meu coração. Isto permitiu que este tempo chegasse. E eu gostaria de expressar toda a minha gratidão. Verdadeiros pais, meus queridos verdadeiros pais, eu quero prender-vos no meu seio e não vos deixar partir. É um desperdício para mim caminhar no soalho com as minhas duas pernas. Eu quero segurar-vos toda a noite e ficar convosco. Eu, o Deus de todas as pessoas, tenho fé. Eu acredito nos verdadeiros pais. Eu sei e recordo todas as dificuldades, dor e sofrimento que vós tivestes de suportar. Eu vi tudo isso. Isso foi tudo da minha responsabilidade.
Todavia, vós resististes e criastes um padrão vitorioso. Como poderei jamais esquecer-vos? Eu estou grato. Eu estou tão feliz por causa de... Verdadeiramente, eu vos agradeço pelo vosso trabalho árduo. Meus queridos verdadeiros pais, vitória para vós, vitória para os salvadores da humanidade, vitória para os reis dos reis, verdadeiros pais. Eu, o Deus de todas as pessoas, sinceramente, transmito isto aos meus queridos verdadeiros pais. Vamos orar. Querido Pai do céu, verdadeiros pais do céu e da toda a humanidade, eu vos agradeço por estar aqui e viver nesta era maravilhosa da história da humanidade. O tempo da salvação da toda a humanidade, como os verdadeiros pais de Deus. Este é o tempo da grande viragem. É o tempo de um mundo novo e deixar o mundo velho. O mundo espiritual sabe muito bem quem são os verdadeiros. Muitas pessoas, por esse motivo, e nem sabem, querido Pai do céu. Muito obrigado. Muito obrigado por nos dar a tua. Muito obrigado por tudo que nos dás. É seguir toda a vida. Não há outro caminho sim. O propósito da vida da terra é servir os verdadeiros pais, dar pela vida aos outros que têm sofrido e do Pai do céu. Fica connosco e todos e do Pai do céu. Fica com todos. Trabalham arduamente para a tua causa. Trabalham pela verdade. Trabalham arduamente para terminar a providência e do Pai do céu. Obrigado. Vos agradeço. Tudo isto eu agradeço o irmão Oliveira, serve Santa Maria.